Vasco teria feito uma proposta para o lateral esquerdo do Palmeiras, Vitor Luiz, a pedido do Lisca. Vamos falar um pouco sobre a possibilidade dessa contratação, se na sua opinião é a prioridade nesse elenco do Vasco da Gama, e vamos falar também sobre o Vasco que foi para sexto na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, tudo isso porque o CRB ganhou do Sampaio Corrêa jogando lá no Maranhão e passou tanto o Vasco quanto o Guarani, quanto o Goiás, e isso fez com que o Vasco descesse uma posição, mas ficasse ainda por um ponto de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de segunda-feira, desejando já para vocês uma semana abençoada, maravilhosa, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, e se puder, vire membro do canal, tem um plano aí de R$ 2,99, você entra, vai no Guia Comunidade, clica lá no link que você vai direto pro nosso grupo lá de resenha no Telegram. Tô esperando você, apenas R$ 2,99 por mês, tem outros planos aí, mas esse é o melhor que a galera tá fazendo e a gente tá resenhando lá, beleza? O Vasco que encara na quarta-feira o São Paulo, partida válida pela Copa do Brasil, pressionado São Paulo que tomou uma sova, tomou de 5 aí da mulambada, e a coisa tá feia por lá no Morumbi, a pressão tá muito grande em cima do técnico do São Paulo, o São Paulo que com o empate do Sport acabou indo para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, então é mais um atrativo aí para essa partida. A gente sabe que é o jogo de ida, o Vasco vai depois de uma goleada e o São Paulo vai depois de receber uma goleada. Eu particularmente acho que o clima para o São Paulo é dos piores, porque se erra na partida contra o Vasco, já tem um peso maior, já tem uma pressão, uma cobrança muito maior, então a tendência é que eles façam um jogo mais tenso, mais difícil. Não significa dizer que vai ser fácil nem para o São Paulo, nem para o Vasco da Gama. O Vasco que ganhou do Guarani, partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, 4-1, tinha chegado à quinta colocação, mas ontem teve uma partida, o CRB ganhou do Sampaio Corrêa jogando lá no Maranhão, e com a vitória do CRB, o Vasco acabou caindo para a sexta colocação e o Guarani saindo do G4. Então, o Campeonato Brasileiro da Série B segue com o Náutico líder com 30 pontos em 14 jogos, o Curitiba com um jogo a menos, 13 jogos, tem 25, o CRB agora vai para a terceira colocação, 14 jogos, 23 pontos, o Goiás 14 jogos, 23 pontos, o Guarani, 14 jogos, 23 pontos, e o Vasco tem 22 pontos em 14 jogos. Tá aí a tabela, ou como ficou a colocação do Vasco, que é sexto colocado agora na Série B, beleza? Então a gente encara o São Paulo, a Série B a gente volta para jogar contra o Botafogo, uma partida aí que para o Botafogo é importante, para o Vasco vale talvez a entrada no G4, toda vez que a gente chega ali próximo de entrar, esse é o problema, o Vasco acaba não se ajudando. Tomara que dessa vez com o Lisca o Vasco consiga uma vitória e consiga de fato entrar nesse G4 para não sair mais, né? A gente sabe que a dificuldade na Série B para esse time do Vasco está enorme, precisamos pisar pelo menos nesse G4, nem que seja para ficar um pouco, mas o Vasco precisa chegar nesse G4 de qualquer maneira. Eu vou mudar aqui o que eu falei, chegar e ficar um pouco, não. Tem que chegar e ficar até o final, a obrigação desse time aí é subir para a primeira divisão, beleza? Vamos falar agora de um outro assunto, que o assunto é justamente reforçar esse time do Vasco. Eu tenho uma prioridade, para mim o Vasco precisava de um zagueiro urgentemente para no lugar do Hernando, que não está dando conta da função, não está dando conta do recado. Muita falha, principalmente em bolas aéreas. Então, um jogador que não inspira confiança, não é aí
muito festejado pela torcida que queria uma contratação de um zagueiro, e a gente viu, saiu uma matéria falando que o Vasco está atrás, ou o Lisca pediu para que fosse atrás do lateral do Palmeiras, o Vitor Luiz. Vou ler a matéria que é do vascaíno.com, vascaíno.net, e ela diz o seguinte: Vasco teria feito uma proposta pelo lateral esquerdo Vitor Luiz do Palmeiras. A pedido do técnico Lisca, o departamento de futebol do Vasco voltou ao mercado da bola na busca de reforços pontuais para reforçar o seu elenco e já definiu um novo alvo para a lateral esquerda. A informação foi apurada com exclusividade da reportagem do vascaíno.net. Trata-se do lateral esquerdo Vitor Luiz, que perdeu espaço no Palmeiras sob o comando do técnico Abel Ferreira. O jogador tem em mãos uma oferta para ser emprestado ao Vasco até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. No Palmeiras, por exemplo, para o setor da lateral esquerda, o Jorge, que estava no Mônaco, foi contratado para o lugar do Matias Vina, que foi para o Roma. Outro para o setor foi o Joaquim Piqueres, que estava no Peñarol do Uruguai. Como o Vitor Luiz já atuou mais de 7 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e não pode atuar em outro clube da mesma divisão, com isso a melhor opção seria atuar em outra divisão. Então vamos entender o seguinte: o Vitor Luiz, aquele lateral esquerdo que jogou no Botafogo, ele nem reserva está sendo no Palmeiras, né? Ele perdeu espaço com o novo técnico do Palmeiras. Aí o que acontece? Ele já jogou as partidas necessárias para, limite, né? Ele não pode ser negociado para um outro time. E o que resta para ele? Jogar a Série B ou ficar encostado no Palmeiras como terceira opção na lateral esquerda. Vamos por parte? Primeiro, eu acho que a lateral esquerda não seria prioridade, porque a gente tem o Zeca, mesmo que o Zeca seja aí um lateral meia boca, e tem muita gente que pede o Zeca na direita, eu não tiraria o Léo Matos para colocar o Zeca, que não tá jogando absolutamente nada. E tem o Riquelme, um garoto que ainda é franzino, ainda tá no período de transição, mas joga um bolão, o moleque é habilidoso, e quando entra tem surpreendido, né? Então eu acho, na minha opinião, eu não traria um lateral, eu priorizava um zagueiro. Mas assim, se é uma opção de mercado, se estão procurando um zagueiro e apareceu um lateral com uma chance boa de trazer, então que traga. Mesmo que ele não funcione para o Palmeiras, eu vi muito vascaíno criticando, se não serve para o Palmeiras, não serve para o Vasco. Meu amigo, se eu te contar as coisas que tem servido para o Vasco da Gama, pelo menos ele é um lateral de pegada, é um lateral de marcação. Vi alguns vídeos aí que estão rolando na internet com o lance dele. É um cara muito bom principalmente no setor defensivo. Mas, obviamente, eu queria a sua opinião. Você acha que o Vasco deveria contratar, aproveitar essa oportunidade, trazer emprestado o Vitor Luiz, aquele Vitor Luiz que jogou no Botafogo, que estava agora no Palmeiras? Ou você prefere que não negocie e que vá atrás do que é prioridade, que seria um zagueiro ou um meio de campo, tendo em vista que eu queria um volante, mas o Bruno Gomes atuou bem, eu vou por prioridade. Para mim, um zagueiro, depois um meia, depois um volante, depois um lateral. Eu não sei a sua opinião, a minha opinião ou a minha ordem dos fatores seriam essa. É bom lembrar que aquele papo da austeridade parece que caiu por terra. A gente tinha um teto salarial no Vasco que ia até 150 mil reais. Parece que o salário do Lisca extrapolou, é cerca de 250 mil, de 250 a 300 com a staff, com a turma que está indo com ele. Enfim, e agora trazendo esse lateral do Palmeiras, com certeza o salário dele não deve ser barato, a não ser que o Vasco consiga fazer um acordo para o Palmeiras pagar parte do salário e o Vasco pagar outra parte e ele acaba jogando na Série B para não ficar encostado lá no Palmeiras, rendendo ali ou custando para o Palmeiras um salário por mês sem estar sendo utilizado, né? No Vasco pelo menos tem aquela lei da vitrine, né? O jogador tá encostado, bota lá no Vasco, se ele jogar a gente vende, ele vai jogar em algum clube. É assim que funcionam as coisas no nosso Vasco da Gama. Somos barriga de aluguel, é isso que esses gestores fizeram com o nosso clube. Quero a sua opinião, quero desejar mais uma vez uma ótima semana, uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.